Sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, a economista Rita Mundinho, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, tem um projeto polêmico rodando lá na Câmara Municipal. O projeto de lei que obriga a Prefeitura de Belo Horizonte a desobstruir vias públicas e passeios na capital mineira está pronto para ser votado em primeiro turno no plenário da Câmara Municipal. O texto foi aprovado nesta semana em comissões. O projeto propõe que sejam removidos todos os elementos que caracterizam estrutura permanente em local público ou que estiverem em desacordo com a legislação. Na prática, Eduardo Costa, acho que a gente pode resumir dessa forma, o projeto foca em moradias montadas por moradores em situação de rua. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô Júnior, eu tenho uma dúvida. E esse projeto não vai bater de frente com questões federais. Se não estou enganado, o ministro Alexandre Moraes deu uma canetada, 1 ano e meio, 2 atrás, proibindo o prefeito de sequer remover o morador em 1 metro quadrado para lavar o lugar que ele está. Se não estou enganado, tem essa proibição. Agora, se fosse vereador hoje em Belo Horizonte, cumprimentaria o autor do projeto e votaria sim com toda a força dos meus pulmões. Ah, mas Eduardo, você está sendo desumano, porque você vai enxotar o morador que não vai ter, coitado, cuidado sequer, preocupação sequer de ter um cobertor. Não, tudo que não for uso pessoal imediato, cobertor, escova de dente, eu sou plenamente a favor de tirar. Sabe por quê? Prefeitos recentes, por exemplo, o Calil, na época do Calil, estimularam até que as pessoas doassem barracas. E essa gente foi morando cada vez mais. Mas você não é humano, não. Eu, vereador, exijo que se retire. Agora, o que vão fazer com o morador de rua? O problema é da prefeitura. Da nossa e de todas, que deviam estar agindo nesse sentido, junto com o governo do estado e outros organismos. A cidade de Belo Horizonte, Júnior, é de 2.330.000 pessoas, das quais, seguramente, 500.000 estão sofrendo diariamente com a presença indevida. Eu não estou dizendo que é a presença deles, mas é o cocô que fazem, o sexo que fazem, o xixi que fazem, a sujeira que faz no meio da rua, sendo que uma providência seja tomada. E lembrando, para finalizar, como a coisa é uma bagunça só, é um tumulto só, você tem o usuário de droga, que é um perigo para ele e para a gente, você tem o digo da nossa compaixão, que é um morador em situação de rua, e você tem o ladrão que está ali com um pedaço de cano que ninguém pode tomar, porque o Ministério Público ameaçou até prender a Coronel Cláudia quando ela era comandante do policiamento da capital, se tomasse, só que ele vai usar aquele ferro de noite para arrombar a loja. Então, antes de a gente criticar um projeto desse, conversa com quem tem loja, que paga imposto, que dá emprego e que não aguenta mais. Conversa com quem precisa ir e vir. Eu sempre gostei daquele artigo da Constituição, Júnior. Todos nós temos o direito de ir e vir? Morar, não. Ô Eduardo, dentro desse questionamento que você fez sobre a esbarrar, né, nessa decisão federal, né, mais especificamente do STF, né? Alexandre Moraes. Eu estava conversando com o gabinete do vereador Braulio Lara, que é o autor do projeto mais cedo, e questionei isso também, tá? E aí me disseram o seguinte: nosso entendimento é que se tem abrigo, tem albergue, tem casa de passagem, a rua não é o lugar para morar e a Prefeitura de Belo Horizonte oferece esses equipamentos. Eu não sabia que era do Braulio. E você brilhou com essa explicação, sabe por quê? Eu esqueci de falar isso. Atenção para quem acha que o cara vai ficar entregue à própria sorte. Não, ele tem abrigo, só que ele não quer ir. E outra coisa, ele tem comida, café da manhã, almoço e janta no restaurante popular. Ô Travassos, no frigir dos ovos ali, o Eduardo é a favor do projeto. E você, bom dia. Não, mas aí, bom dia, Júnior Moreira, bom dia a bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Nessa decisão do STF, tem a seguinte: é vedada o recolhimento forçado de bens e pertences desse público em situação de rua, bem como o emprego de técnicas de arquitetura hostil, com o objetivo de impedir a permanência das pessoas, por exemplo, com a instalação de barracas em bancos de praças, pedras pontiagudas e espetos em espaços públicos livres, como em viadutos, pontes e marquises de prédios. O que o gabinete do Lara mandou para você, dizendo que é uma exceção, porque a prefeitura tem um abrigo, eu quero dizer o seguinte: isso já está previsto ali no Código de Posturas da cidade. Pelo que eu estou entendendo e que estava pesquisando, na verdade ele está provocando para fazer o Código de Posturas
fluir. Em relação às exceções, ou seja, o município tem um abrigo, ele consegue acolher. Você tem que comunicar à justiça. A justiça, ó, eu tenho um abrigo e eu estou oferecendo, mas você não pode recolher o pertence desse morador na força. Desculpa. Aí é uma visão higienista. Você quer limpar a cidade tirando esse trapo humano que está ali. Você não quer acolher. Você quer remover. Porque aquilo te incomoda. E a gente não pode esquecer, né, de como aumentou isso em função, principalmente, da tragédia humanitária que nós vivemos na época de pandemia. E não vai ser assim, recolhendo os pertences ou essas pessoas na marra. Isso não vai funcionar. Nós temos uma política nacional de acolhimento que deve ser respeitada e está na lei. Eu sou um cara legalista, não posso achar que a gente vai ficar criando mecanismos para fazer o Estado andar. Já está pronto aí. Aí, me perdoe, Lauro, ou Lara, eu gosto de você, mas acho que você está jogando para a plateia para provocar o debate. E aí, Rita Mundim, bom dia para você. Queria entender a sua visão também sobre esse projeto. Ô Júnior, a gente tem que sair da zona de conforto. O que está acontecendo com Belo Horizonte é inadmissível. Não é questão de termos trapos humanos na rua, não. É a questão de perpetuarmos a cultura do morador de rua. Então, é necessário conhecimento, porque eu me lembro, o Patrus Ananias é uma pessoa que eu admiro muito. No governo do Patrus Ananias, lá na volta, no final do século, né? Tipo assim, acho que o Patrus foi prefeito em 93 a 97, houve uma preocupação muito grande de mapear, né? Primeiro você tem que entender, a partir de estatísticas e de dados você age. Então nós temos duas coisas, nós já temos as estruturas necessárias para acolher. E eu não acho que não tem nada na marra, não. O que está na marra é a vontade de permanecer na rua. E nós não podemos compactuar com isso se existem estruturas muito mais humanitárias, muito mais adequadas do que a rua. A rua não é lugar de morar. A rua é lugar de trafegar e de transitar. E a rua tem equipamentos públicos para o uso do lazer das pessoas. E o que está acontecendo é uma invasão e uma perpetuidade dessa cultura de morar na rua, em detrimento de quem fez um esforço enorme para ter uma loja, para ter um apartamento e que tem que conviver diariamente com essa cultura que ela não é barrada. Então, é necessário, sim, parabéns, vereador, parabéns. Belo Horizonte, sim, está um lixo. Não, mas vocês, vem cá, vocês não defendem a liberdade? Você não vai deixar o Marcelo falar primeiro? Não, tudo bem, vai lá, fala aí. Mas vocês não defendem a liberdade? São os defensores da liberdade? Da luta pelos direitos humanos? O que é liberdade, William? O que então é direito? Tem que ter liberdade, é na marra, na força? Morar na rua é liberdade? Opa, eu não tenho direito? De morar na rua? Não tenho, eu tenho não direito. Morar, não, William. É muito fácil falar isso quem tem uma casa estruturada dentro de um condomínio com uma cama quentinha e que tem emprego, Rita. São pessoas que estão em situação de tem problemas de saúde ali, Rita. Então tem que mapear, tem que conhecer e tem abrigo. Não é tirar na marra, não. Não a pessoa prefere ficar na rua. Eu posso morar onde eu quiser. Vamos deixar o Marcelo falar sobre isso? Vai lá, Marcelo, bom dia pra você. É mais ou menos, viu, WT? Não é assim que você pode morar onde você quiser. Claro que eu posso. Na fila, hein? Me proíbe. Você me proíbe. Tá escrito aonde que eu não posso? Não, o terreno público é de todo mundo. Então você pronto. Não, é diferente. O projeto tá escrito uma coisa, o Travassos tá vendo outra. Então, ô Júnior, bom dia, cidadão equivocado. Bom dia a todos os amigos, bom dia a todos os ouvintes. É muito complexo esse tema. O tema do morador em situação de rua em Belo Horizonte é muito complexo. E no papel, a gente pode olhar o projeto e ver como uma coisa boa. Eu sou vizinho ali da Lagoinha, e assim, a gente sofre diariamente com muita sujeira, questão da insegurança também, né? A gente fica com medo de sair alguns horários. Agora, no papel, o papel aceita tudo, gente. Na prática, como que a gente vai fazer isso? Aí agora eu vou concordar com o WT. Na prática, você vai chegar lá, vai remover aquela pessoa e vai levar ela ela vai fazer o quê? Porque os abrigos, as regras dos abrigos não têm funcionado. A gente vê que muitos deles não estão nem ficando ocupados, né? Então não tem funcionado. Muitos moradores de rua que têm cachorro ou alguns animais não podem ir nos abrigos. E eles não querem ficar sem também o cachorro. Então, assim, é um problema muito complexo. Agora, Belo Horizonte já está fazendo isso que a proposta prevê. Já está empurrando os moradores cada hora para um lugar. Antes, eles ficavam ali na rodoviária.
Tem uma laje grande ali na estação do metrô da rodoviária, da Lagoinha, que ficava, era realmente um tanto de barraca, era uma cena muito triste para quem passava ali diariamente. E aí o Estado foi lá e tirou a turma daquele lugar. Colocaram uma viatura da polícia, né? Uma base lá. Uma base comunitária. Eles saíram dali e foram pro Barro Preto. Empurraram o problema de um ponto e levaram para o outro. Então, o sentimento que eu tenho é que esse tipo de medida, na verdade, ele só vai empurrando o problema para o outro bairro. E aí virou o problema que antes era da rodoviária, passa para o Barro Preto. Depois sai do Barro Preto, vai para o Floresta. Eu acho que é um tema muito complexo e não dá para discutir assim, simplesmente tira da rua, deixa na rua. É preciso que a prefeitura acompanhe, principalmente investindo em assistência social. É preciso saber o que de fato pode fazer com que essas pessoas voltem a ter algum tipo de trabalho, voltem a ter algum tipo de moradia. Gente, o centro da cidade está cheio de prédio vazio. O centro de Belo Horizonte tem vários prédios gigantes vazios. Será que não dá para a gente tentar um retrofit e criar casas, criar espaço para esses moradores? Ô, Júlio, eu preciso voltar. Vou pegar um pedacinho do que cada um falou. Vou começar pelo Marcelo. É preciso usar os prédios e tal. Aí vou passar pela Rita. Precisamos sair da zona de conforto. E vou no Travassos, quando ele encerra a fala dele, dizendo o seguinte: desculpa, vereador, mas o senhor quer aparecer e provocar o debate. Tá faltando isso, Júnior. Tá faltando isso. Outra coisa, William Travassos, o projeto do vereador não prevê a remoção das pessoas. O Júnior foi claro. O projeto propõe que sejam removidos todos os elementos que caracterizam estrutura permanente em local público. Isso. É o que o senhor disse, é respeitar o código de posturas. O comerciante tem que respeitar, eu tenho. E para encerrar, porque eu tinha 200 assuntos para falar disso. Para encerrar... Eu quero falar. Vou deixar você falar, Rita. E para encerrar, eu vou ler aqui o recado que eu acabo de receber de um cidadão que é símbolo de pessoa com deficiência nesse estado, hein? Leonardo Matos. Foi vereador, deputado, pessoa com deficiência. Bom dia. Impossível transitar em frente à associação mais acessível, na Andradas 2808. Os portadores de deficiência têm uma associação na Andradas. São campeões de cadeira de roda e tudo. Não estão conseguindo entrar na sua casa. Isso é o fim do mundo. Deixa a Rita falar, depois deixa você. Travassos, vai, Rita. Ô, Júnior, tudo na vida é necessário ter conhecimento. Por que as pessoas estão na rua? Há quanto tempo que elas estão na rua? Porque não adianta você falar, numa caneta, falar, vamos remover. Nós temos que mudar a cultura. Então é um trabalho para impedir novas gerações de rua. Existe um trabalho social, existe um problema do Estado, mas tem que haver essa boa vontade, essa visão de que a rua é para todo mundo. E esse negócio da Andradas aí, eu sofri um ataque cibernético, né? Roubaram o meu YouTube, eu fui na delegacia, lá na Andradas. Eu quase morri de medo de chegar na delegacia, eu não sei como é que os delegados ficam lá, debaixo do viaduto, e o povo fica pelado. Você tem medo. Isso não é certo, isso não é normal. Então, temos que fazer um estudo, detectar as causas e agir. Agir ontem. O único político que está agindo é o único, porque o resto está quieto. Vai lá, Travassos. Sabe o que acontece? Eu estava lendo até os comentários no YouTube, as pessoas mandando assim, leva morador de rua para sua casa. Isso é um absurdo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos dos senhores que estão falando aqui nunca acompanharam na vida um trabalho da assistência social atendendo a morador em situação de rua. Os senhores não têm a noção da dificuldade desse enfrentamento. E achar que removendo as barracas, ou as construções, ou os carrinhos, isso vai resolver? Isso não resolve. E já existe estudo, sim, e tem uma política nacional para isso. A gente precisa... É claro que o interesse público, e existem as exceções, e se a gente está vendo que existe uma construção que está impedindo, por exemplo, a entrada dentro de um comércio, a gente precisa entrar na justiça e pedir a autorização. E a prefeitura sabe disso, e tem o código de posturas. Está tudo já escrito, gente. O trabalho não é simples. Simplesmente fala, tira e joga onde? É jogar a pessoa? Não vai resolver. Deixa o Marcelo falar para a gente encerrar esse assunto. A Rita citou, né, a Avenida dos Andrades, ali debaixo do viaduto, perto da delegacia, e ali é um exemplo claro da complexidade do problema. Porque ali, várias vezes, você vê que eles tiram dali os moradores. Tem a limpeza, tiram todos os pertences. No dia seguinte, eles estão de volta.
Então isso mostra que simplesmente criar um projeto de lei para falar e para determinar isso não vai resolver o problema, não. Só para encerrar... É necessário regionalizar, Júnior. Cada cidade tem as suas características do morador de rua e tem que fazer ações talvez diferentes umas das outras. Não adianta a política nacional, não. Ela tem que ser customizada. O problema é que aqui em Belo Horizonte recebe muito morador de rua de fora da capital mineira, né? Então o governo do estado tem que entrar nessa história mesmo. E toda essa política social é fácil de conta. O Marcelo Souza Silva, presidente da CDL do Sebrae, ele mandou uma mensagem interessante aqui, a audiência qualificada do Conversa. Ele falou: nós da sociedade civil organizada estamos ansiosos para que o poder público possa ser protagonista para resolver esse assunto que realmente é muito delicado. Mas nós estamos prontos para ajudar, precisamos resolver isso urgentemente. Essas são as palavras aqui do Marcelo. Bom, só para trazer mais um tema, senão a gente vai ficar monotemático aqui no nosso Conversa de Redação. Uma operação em Minas Gerais cumpriu mais de 120 mandados contra o tráfico, mirando facção parceira do Comando Vermelho. Foram cumpridos 48 mandados de prisão e 84 de busca e apreensão, além de um bloqueio de quase 2 bilhões em bens. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo também descobriram uma rede com cerca de 60 motéis em nomes de laranjas, que é usada pelo PCC para lavar dinheiro do crime organizado. Os motéis movimentaram mais de 450 milhões entre 2020 e 2024. Aqui em Minas, Eduardo, o negócio são peixarias. Lá em São Paulo, e é Comando Vermelho. Lá em São Paulo, o negócio era motel e é do PCC. É impressionante como é que esse assunto casa com o anterior. Nós temos cobrado aqui de um ano para cá, principalmente depois da chegada do Travasso, ele é o principal responsável por essa cobrança, eu tenho que reconhecer, que se tome uma providência contra o crime organizado em Minas. O que aconteceu? Porque depois que eu estou trabalhando lá na Alterosa com o Renato Gisnetti, o Renato sabe tudo, ele vai me colocando a par. 1 ano e meio atrás, Júnior, houve uma guerra em Teófilo Otoni. Traficantes do Comando Vermelho queriam tomar o Morro do Eucalipto do PCC. Tiroteio, você vai lembrar que teve uma confusão danada. Atiraram na casa de um policial, o bicho pegou. E lá da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde está escondido, e a polícia não pode entrar porque tem uma proibição do STF de fazer ação em polícia, em favela, a Polícia Mineira não pode, o vice-governador falou ontem, não pode lá prender o Andinho, conhecido como Bala, que é o número 1 do Comando Vermelho em Minas, porque o STF não deixa. Esse Andinho, de lá, ele chamou os colegas de Teófilo Otoni, isso está disponível aí. Eu pedi o Renato para ele pôr na rede da Itatiaia, no programa dele. Gravou um vídeo ladeado de companheiros de Teófilo Otoni, todos encapuzados, e ele de cara limpa. E todos com armas de grosso calibre, granada, e falando assim, o bicho vai pegar. A polícia militar, a polícia civil, as coisas de segurança de mim, falaram assim, opa, passou dos limites. E começou a ir para cima. O resultado é que essa ação, que começou 1 ano e meio atrás, está quebrando o Comando Vermelho em uma de suas vértebras, que é a grana. Travassos, e tem até nome essa facção mineira aqui, né? FTO, é Família Teófilo Otoni, alguma coisa do tipo. Não vai resolver, tá? Vamos lá. Então, o Cavaleiro do Apocalipse vem aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ou nós vamos encarar essas organizações criminosas como organizações terroristas e usar a força do Estado brasileiro no enfrentamento, ou isso não resolve. Tá na hora de uma mudança de paradigma. Não é mais um garotinho de uma vila e uma favela que se reuniu com outro e fundou uma facção criminosa dentro de um presídio. Esses caras, o PCC em 28 países, com associações com máfia italiana, chinesa, enfim. Agora, a guerra é uma guerra e a gente vai ter que mudar a forma de agir. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Rita Mundim, Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca.